Esses episódios, cada vez mais, Fabiano, me levam a uma convicção, se você me permite já até antecipar, que é aquela velha frase que sempre se repete, que Deus foi injusto com a humanidade porque limitou a inteligência, mas não limitou a burrice. É uma conjugação de asnices de grandes proporções, somadas com mau caratismo, com desapego ético e com desapego à lei. Efetivamente, esses indícios são muito fortes de que houve situações de falsificação e vários delitos podem, em tese, serem tipificados, inclusive em relação à menina, e delitos que podem até ser apurados no exterior, como entrada em outros países, que podem ser apuradas pela justiça de lá. E mais, eu não sei de nada, bem, era o seu ajudante de ordens. Aliás, a nomenclatura do cargo já revela, ajudante de ordens. Ele ajuda o quê? A executar ordens. Ordens de quem? De quem manda. Quem manda? Jair Bolsonaro. É o mesmo rapaz que está envolvido nas joias, é o mesmo rapaz que foi pego dialogando com Alan dos Santos, é o mesmo rapaz que, em vários pontos, tangencia a situação de Jair Bolsonaro de uma forma bastante delicada. Ou seja, é muito grave. E, cara, o que é pior, e volto à frase de início, é essa versão. Ontem à noite, o governo teve uma derrota, então hoje de manhã a Polícia Federal... Gente, pelo amor de Deus, uma operação desse nível, ela já foi decidida muito antes pela autoridade judicial, já expediu mandados, percorreu na Polícia Federal, normalmente é um lapso de 10, 15 dias entre uma decisão desta, tomada pelo juiz, e a execução. Quem conhece a vida sabe que isto é uma piada de mau gosto, uma falta de argumento para tentar passar o pano numa sujeira que talvez não se limpe tão facilmente. Ou seja, é grave a situação de Jair Bolsonaro. Dizer que é delito pequeno não dá. Dizer que ele não sabia vai ser uma coisa até quase patética. Terceiro, dizer que é uma atuação articulada do governo com o Supremo, com a Polícia Federal, porque foi derrotada ontem, chega a ser um menosprezo à capacidade da opinião pública de entender como essas coisas funcionam. Então, portanto, são fatos gravíssimos e, mais uma vez, o clã Bolsonaro se vê metido numa embrulhada que pode não só lhe trazer desgastes políticos, mas condenações criminais. Deixa eu dar bom dia para o Couto aqui, que não deu tempo. Olá, Couto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabíola, bom dia, Zé Eduardo, há quanto tempo? Verdade. Eu só aqui quando tem muita confusão, né, Fabíola? Quando tem confusão jurídica, a gente chama aqui o ministro para nos ajudar a entender essas questões jurídicas. Mas até o ministro estava falando sobre a gravidade, né? A gravidade dessa investigação. Eu queria até entender, ministro Zé Eduardo, essa operação em especial, porque até mais cedo estava conversando com o professor Walter Mairovich aqui, e ele falou assim, a gente não tem os detalhes de como como essa operação foi iniciada, né, e os motivos disso, porque teria sido determinado por Alexandre de Moraes, essa busca e apreensão na casa de Bolsonaro, e não há detalhes de como Moraes tomou essa decisão. O senador Alessandro Vieira também participou hoje aqui e disse que não sabia que isso estava lá no Supremo Tribunal Federal. O senhor tem informações de como essa operação aconteceu? Como é que o senhor vê o desenho dessa operação para chegar até a casa de Bolsonaro e por causa da falsificação de documentos? Não tenho informações, sinceramente não tenho. O que eu sei de ler a imprensa é que a CGU estava apurando esse problema da vacinação de Jair Bolsonaro. E ouvi até o atual ministro Vinícius de Carvalho falar que remeteria isso para a apuração, deve ter remetido para a Polícia Federal. Em que inquérito isto foi colocado? Eu não sei se algum dos inquéritos que apura organizações criminosas que produzem fake news, e ao produzirem fake news podem está associado com questões do negacionismo que foi propagado, e aí associaram-se as coisas, eu não sei te dizer. Nesse momento é impossível ter qualquer avaliação, pelo menos da minha parte, em relação a isso. Ô ministro, fala-se muito sobre a possibilidade de prisão de Bolsonaro, né, e de que o caso de hoje é o que deixou Bolsonaro mais próximo à prisão. É caso de prisão, por exemplo, a falsificação de documentos? O caso de um presidente da República falsificar documentos para entrar em outro país? O senhor falou brevemente da gravidade desse tipo de crime. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais, até do ponto de vista jurídico, sobre a gravidade disso. Qual é a pena para isso? Qual o tipo de punição que Bolsonaro pode receber? Ele pode ir para a cadeia por causa disso? Entender exatamente quais são os fatos. Eu não tenho exatamente todos os fatos delineados, mas a priori podem ocorrer vários crimes.
falsificação de documentos, pode ocorrer a questão relativa a menor, corrupção de menores, pode ocorrer situações relativas à saúde pública, pode ocorrer vários delitos. Então, nós temos que ver exatamente qual foi a conduta, os fatos, para ir fazer a tipificação. Na somatória, é uma situação que pode, sim, levar a condenações, me parece, elevadas, se confirmados os fatos que aparentemente estão colocados. Mas qualquer previsão nesse momento, sem conhecimento de fatos, me parece bastante precipitada, ou seja, não dá para fazer uma tipificação ainda sem saber exatamente quais foram as condutas que devem ser tipificadas. Seja como for, é uma situação que trará repercussão internacional, inclusive. Até já se fala aqui em matérias nos Estados Unidos, esse tipo de coisa daria 10 anos de prisão, né? Será que isso aconteceu também com visitas a outros países, com certidões falsas de vacina? É uma coisa bastante grave, bastante delicada, que desmoraliza o nosso país aos olhos do mundo e, evidentemente, tudo deverá ser provado, garantido direito contraditório em ampla defesa de Jair Bolsonaro. Neste momento, hoje, eu não estou vendo elementos para uma prisão preventiva de Jair, quero ser sincero. Nós não podemos mudar o direito de acordo com os réus, gostemos deles ou não. Ou seja, eu não estou vendo a necessidade de uma prisão preventiva ou mesmo temporária de Jair Bolsonaro. Mas, se eventualmente mostrar que ele estava tentando ocultar provas, que ele está praticando alguma situação grave, comprometedora da ordem pública, que esteja colocada neste momento, ou nesses dias, e lembramos que o celular dele foi apreendido, né? E como Deus limitou a inteligência, mas não a burrice, pode ter coisa nesse celular ali. Então, são coisas que, eventualmente, só a vida dirá. Neste momento, eu não estou vendo base, sinceramente, para uma prisão, nem temporária, nem preventiva. Mas o futuro, a Deus pertence.